Cinema. Dentro dessa grande, vasta e imensa categoria de filmes que você já deve ter visto, existem filmes que marcaram a cinematurgia de toda uma era, de toda uma sequência de filmes. Tendo esses em mente, foram filmes que revolucionaram de certa forma, trazendo algumas sketches diferentes, cenários diferentes, estéticas diferentes, narrativas que abordam de forma diferente uma narrativa já abordada antes. Dentre esses filmes existem Poderoso Chefão, com a narrativa de não só trazer a violência que a máfia trazia para dentro do mundo, mas trazer a irmandade, a padrinhagem que tinha dentro da própria máfia. Pulp Fiction, mudando a narrativa enquanto filme, e também como outro título tinha Casablanca, e foi um dos primeiros títulos de filme a conter uma narrativa com diversos temas diferentes e abordados no mesmo filme de uma maneira fluida, de uma maneira inteligente, de uma maneira que não atropelava um ao outro. Dentro da cinematurgia, esses filmes foram marcos incríveis para o cinema, trazendo essa grande inovação para dentro do cinema, para grandes títulos que no futuro iriam se inspirar nesses outros filmes que foram marcos. E falando dos marcos grandes que foram para a indústria do cinema, não podemos esquecer do marco que é as animações. E hoje falaremos de uma animação específica que foi um marco gigantesco, não só para a indústria cineasta do Japão, como para de todo mundo. Hoje falaremos de Akira. E o problema que eu tenho com esta animação? Akira que foi um filme lançado em 1988, tendo o começo de sua produção em 1982. Temos como produtor, escritor e diretor do filme Katsuhiro Otomo, que é um dos maiores nomes dentro da cinematologia do Japão e também como mangaka, tendo dirigido esse espetáculo de filme que teve a incrível produção de 6 anos, tendo que seus animadores fizeram a produção desse filme totalmente à mão, quadro por quadro, 24 frames por segundo o lançamento do filme foi. Todos os quadrinistas, roteiristas do filme e inclusive o nosso queridíssimo diretor, além de que isso era um projeto para ser atingido mundialmente. Akira foi algo pensado para não só ser um grande filme no Japão, mas ser um grande filme no mundo todo. Foi algo pensado para gerar uma grande repercussão, algo massivo. E não só essa repercussão, Akira também serviu até para criar nova tonalização de cores. 50 cores foram criadas na produção de Akira, o que torna o filme ainda mais, tecnicamente falando, incrível, sabe? Não só foi feito 24 quadros por segundo à mão, foram 6 anos produzindo um filme de 2 horas de relógio, com um grande nome do cinema do Japão. Então, Akira, como um grande nome, tecnicamente falando, ele foi incrivelmente perfeito em tudo. E isso a gente vê na repercussão e na influência. E essa influência gerou retornos massivos dentro da própria indústria. Akira, aonde você perguntar, pesquisar, ou então querer saber mais sobre, você vê tópicos e tópicos e tópicos falando mais sobre Akira, sobre a produção de Akira, como isso foi revolucionário para a indústria, não só da animação, mas como dos animes em si, pois a partir de Akira, várias pessoas de outros locais, de outras localidades, a não ser o Japão, começaram a consumir mais animes devido a Akira ter lançado uma bilheteria gigantesca para dentro de uma animação oriental que estava trazendo uma estética que já existia no ocidente, porém de uma forma muito mais abrangente, melhor, mais densa, mais colorida, entre aspas, mas ainda assim sem perder o peso, o cyberpunk. E hoje você vê dentro do cinema, dentro das animações, dentro dos animes, a estética cyberpunk que surgiu foi devido a Akira. Essa mudança que Akira fez e alguns detalhes, alguns traços, a cidade, a densidade, a forma que o cyberpunk mostra que talvez o futuro não seja mais nada menos que um aglomerado de favelas onde a gente tá andando. A gente anda, é aquele clima denso, aquele clima fechado, aquela parada que você se sente claustrofóbico, por assim dizer. E com isso, Akira foi moldando o seu nome cada vez e cada vez e cada vez mais. Akira hoje em dia, pilar cinematográfico da questão de animação, da questão de roteiro, da questão de tudo um pouco. Aonde você for pesquisar ou então perguntar sobre Akira, vai ter alguém elogiando, vai ter alguém dizendo sobre Akira e como Akira foi incrivelmente revolucionário para dentro
da indústria. E assim esse filme foi crescendo, não só na forma científica, por ter descobrido as cores, não só na forma de cinematografia, por conta da questão do ambiente cyberpunk, das cores que foram usadas, do modelo utilizado na animação. Esse filme é grande em tudo. Aí você pensa, então por ser um filme grandioso em sua produção como um todo, o roteiro seria incrivelmente perfeito, pois uma produção como essa merece um roteiro incrível, um filme com uma analogia, com uma história perfeita. É exatamente aí que está o problema. Com tudo que eu falei pra vocês, toda essa questão técnica do filme foi o que foi apresentado a mim. Akira é um filme incrível, Akira é perfeito, e que Akira é isso, Akira é aquilo. Então eu fui com a expectativa lá em cima ver o filme. Pode ter sido por conta disso que eu estou fazendo esse vídeo? Provavelmente, mas de qualquer forma, eu fui ver o filme com a expectativa lá em cima, com tudo em alta. Falei, pô, provavelmente vai ser um dos melhores filmes que eu vou ver. Chego lá, vejo o filme não é aquela coisa tudo, sabe? A produção técnica é perfeita. Tudo que você vê de visual naquele filme, o universo, a estética cyberpunk, então tudo isso, todo aquele cenário denso, aquelas vielas escuras, tudo isso em Akira é perfeito. Mas o quesito que a gente torna o filme perfeito, que seria o enredo, a história ou algo do tipo, não tem tudo isso. É um filme que tem muitas premissas, poucas são terminadas, o final do filme lhe entrega algo que você não entende direito o que é. O filme literalmente só lhe dá irmão, é isso aqui, acabou, e é isso, não explica mais nada. As metades do filme tem vários conceitos ali, várias ideias, mas nenhuma tem ali o seu final. Todas são muito abrangentes, mas poucas terminadas, e tudo isso não fecha numa mensagem. Tudo meio que tá no filme, mas no final de tudo não junta, não fecha, nada, não tem uma mensagem ali pra você entender. Então depois disso, depois de tudo isso que eu falei, eu meio que me peguei pensando no após o filme, que meio que a estética de Akira pode não ser sobre a história, e sim somente mesmo sobre a produção do filme, sobre como o filme foi incrível em quesito de produção, as coisas que foram revolucionárias para a indústria, o quesito da animação em 24 FPS feito à mão, e etc. Então, tudo isso se torna mais sobre o quesito técnico de Akira do que o filme Akira em si. Não é muito aquela parada porque o filme seguiu a produção igual a produção do mangá, ou seja, não é muito aquela história que é completamente fiel ao mangá, mas é isso, meio que se trata mais de como o filme foi feito, o trabalho que foi empenhado naquilo, os 6 anos de tortura que os desenhistas sofreram ao fazer Akira, que saiu de forma técnica perfeito. É algo que você vê, é um show de cores, é um show de visual, é um show de jogos de câmera, de explosões e etc. Você vê que tudo isso foi desenhado perfeitamente. Agora em quesito enredo, narrativa, a temática da coisa, não é tudo aquilo. Então todos vêm com aquela informação de que, cacetadas, Akira é um filme perfeito, que tem não sei o que perfeito, que a produção é perfeita e que a animação é perfeita, mas possa ser que eu também não saiba sobre algo de dentro da produção. Por exemplo, não deu pra fazer um final melhor, ou então uma história melhor por conta de tal e tal motivo. Pode ser por conta disso? Pode ser. Mas ninguém fala que Akira é somente um filme bonito com um enredo mediano. Não, todo mundo só fala da esplendorosidade que é o quesito animado, o quesito de cores, o quesito de comportamento da animação, que foi feito à mão, que não sei o que, e não trata do filme em si, que é a história, que é como a narrativa vai trazer você ali pra dentro, e etc. Então, em um grande resumo, é aqueles 50-50. O anime muito bem produzido, muito bem feito, a qualidade é excelente, maravilhosa, mas não tem aquilo de história. Até hoje, Akira é considerado um dos filmes que você tem que ver antes de morrer. E eu digo, veja, mas não veja com aquela expectativa que eu fui. Porque é um filme mediano, com uma técnica e uma qualidade absurda. Porém, é um filme mediano em quesito de história e enredo. Não é tão elaborado. Possa ser por conta de, como eu falei, que não tinha um final pré-escrito no mangá, não tinha a finalização do mangá, já que o mangá só foi finalizado 2 anos depois, após o lançamento do filme. Então, tem todos esses 500 aí que tá faltando. Mas, como você, um telespectador desse canal, a gente que gosta de ser o mais sincero possível, veja Akira. Pra mim foi um filme bom, porém com um enredo completamente mediano. Tem temáticas inovadoras, cores perfeitas, uma temática incrível,
algo cyberpunk mesmo, você consegue sentir o cyberpunk ali em todas as linhas e traços que os animadores fizeram, mas não é aquilo tudo que a galera fala. Como todo mundo fala sobre Kimetsu, não é só animação que leva um anime pra cima. Tem que ter história junto, tem que ter algo que envolva o telespectador junto. E pra mim, faltou isso em Akira, pra ser, assim, um filme literalmente, como todos falam, como todos os cults falam, perfeito. Mas a minha sugestão é ainda, veja Akira por sua própria visão, porque querendo ou não, aqui é um canal de opinião, mas não é pra formar a sua opinião. Você tem que formar a sua própria opinião. Então é isso. Essa foi minha opinião sobre o filme de Akira e como você deve ver, mas não com aquela expectativa alta de achar que tudo em Akira é perfeito. É isso. Muito obrigado pela sua visualização. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e qualquer comentário que tiver no vídeo a gente vai estar aceitando com um carisma imenso e tentando responder todo mundo. Muito obrigado por tudo. Valeu. Esse foi mais um vídeo do canal Pauta Atômica.